Eu converso com a psicóloga Sandra Lia Rodrigues Franco sobre seu livro A Busca de um Diagnóstico, Ensinando a Aprender e Aprendendo a Ensinar. Sandra, você estava falando então que descobriu que o Gustavo tinha o transtorno de desenvolvimento global. Conta pra gente, pro nosso telespectador, o que é isso? Não. É como se estivesse dentro do espectro autístico, né? Então existe o autismo, a síndrome de Asperger, outras síndromes e estes transtornos que não têm especificação. Quando eles não fecham um diagnóstico daquele autismo clássico, daquela síndrome de Asperger, então não se tem um nome específico, né? Características. Eu acho que uma das características mais marcantes é a dificuldade de abstrações, de entender a subjetividade humana. Por exemplo, eu falo, se ele fica de castigo, até hoje fica de castigo, porque apronta, falo, pode ficar sentado e vamos pensar. Ele está com que idade? Ele fez 18 anos em maio. Mas uma cabecinha assim, de 13, 14, até porque ele é gozadíssimo, né? Ele está aprendendo a contar piadas. Mas a piada, a gente fica na dúvida se ele entendeu ou não entendeu. Porque se todos estiverem rindo, ele ri também. E se eu falo, ó, vamos pensar. Ele fala, não mãe, quem está de castigo sou eu penso e você vai fazer as suas coisas, né? Então, um adolescente não vai falar isso, e ele fala. E aí a gente fica com pena e fala assim, bom, tudo bem, você já ficou um tempo de castigo, vai brincar e não faz mais isso. Ele fala, mãe, não posso, você falou 15 minutos, só passaram 14 minutos e 23 segundos. Então, ele não sai do castigo. Essa dificuldade na abstração, na percepção do outro, que o outro que ele imagina que o outro está pensando. Sim, isso já não existe. Isso é difícil. É difícil. Então, você imagina um adolescente, as pessoas querem mudar de assunto e ele volta ao mesmo assunto. O assunto dele é videogame, são filmes que ele gosta de ver na TV e, enfim, ao cinema. E quais são os tratamentos para esse tipo de transtorno? Porque a gente sabe, a gente trabalha na área que é muito complicado, porque na verdade não tem uma medicação, não é? O que dá para se fazer? Isso faz bem parte dessa história toda, porque algo me angustiava e era justamente a medicação. Ele não havia sido medicado por nenhum profissional até os 16 anos. Todos os profissionais aos quais eu o levei diziam que ele tinha algumas coisas diferentes, mas que não havia necessidade de medicação. O que eram essas coisas? Uma certa hiperatividade, uma sequência nas coisas, como se fosse um portador de transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, já tão conhecido, mas nenhum profissional queria medicá-lo. E hoje, né, estamos com um psiquiatra aqui da Baixada Santista, que o medicou. Então, esta medicação é ministrada pelo psiquiatra, né, e para os transtornos em geral, você vai buscar um psicólogo. Hoje ele não está mais em terapia, mas fez terapia psicológica durante muitos anos, terapia fonoaudiológica, teve acompanhante terapêutico, mas o trabalho é feito basicamente pela psiquiatria na questão medicamentosa e toda uma equipe ajudando nessa inserção social, escolar. Que é importante a gente falar, né? A inserção social e a inclusão na escola, né? Você sofreu muito? Sofremos todos, né? Meu marido é uma pessoa, o Augusto, muito presente em casa, e o Gabriel, que é o meu filho mais velho, são pessoas muito ligadas. Nós somos a família, assim, uma família unida. E com a vinda do Gustavo, todo mundo tem que colocar um pouquinho de limite, né? O Gabriel é o nosso eixo. Ele disse assim, opa, tá protegendo demais, pode parar. O Augusto é mais tranquilo, é pai, paizão e tal. E quando nós chegamos na escola, em geral, eu é que tenho que dizer, olha, limite nele, porque ele precisa de limite. Como é feita essa inclusão? A meu ver, as escolas ainda engatinham em busca da inclusão escolar. Se você me perguntasse hoje, existe inclusão? Eu acho que ainda não existe. Existe, assim, um protótipo. Por quê?
Fala-se em inclusão, em geral, como se fosse um reforço escolar. Reforço escolar, a meu ver, é no contraturno da escola. Claro. E não um tutor. Eu acho muito importante que algumas escolas já começaram a colocar. Sim, mas isso teria que ser, vamos dizer, fazer parte até do valor cobrado, não uma pessoa ter que pagar isso à parte. E aí é óbvio, porque se você está tratando de uma escola pública, tem que haver subsídio, sim, do município ou do estado, certo? Para que haja essa tutoria, essa mediação. E se for de uma escola particular, totalmente necessária a inserção de um mediador. Claro. O mediador tem que estar ali, e quando eu falo em mediador, eu não me refiro especificamente a portadores de transtornos globais, mas a qualquer criança que apresente dificuldades na aprendizagem. Já voltamos a falar.